A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, muito bom estarmos aqui juntos novamente e eu quero que você esteja muito à vontade, seja muito bem-vindo a este canal, O Pão em Casa. Eu sou o Reverendo Juliano e quero te cumprimentar com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É bom estarmos aqui novamente para outra vez meditarmos na palavra do Senhor para as nossas vidas, sempre buscando tirar um aprendizado particular, pessoal, sempre buscando meditar na palavra do Senhor e na sua vontade para as nossas vidas, analisando o nosso caminhar, o nosso dia a dia, checando, fazendo um balanço para ver se está tudo bem, corrigindo aquilo que precisa ser corrigido e edificando aquilo que está correto. Então é para isso que estamos aqui mais uma vez e te convido a meditar na palavra do Senhor juntamente comigo. Hoje nós vamos trabalhar a temática as mulheres fiéis. Nós vamos falar sobre as mulheres galileias que foram fiéis a Cristo Jesus, que o acompanharam até a sua morte, mulheres que mostraram o seu valor e que foram recompensadas pelo Mestre por causa disso. Para tanto, nós vamos meditar no texto de Lucas capítulo 8, versículos 1 a 3. Você pode acompanhar na sua própria Bíblia ou o texto que estará em sua tela. Lucas capítulo 8, versículos 1 a 3, que nos diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com os seus bens. Antes de continuar esse estudo, eu quero te fazer aquela famosa pergunta para que fique na sua mente e no seu coração ao longo de todo esse estudo. Você é uma pessoa que tem sido fiel ao Senhor em qualquer circunstância, mesmo naquelas que são desfavoráveis? Segura essa pergunta e procure respondê-la ao final deste estudo. Mas nós começamos então dizendo a respeito dessas mulheres que a palavra do Senhor retratou. A Bíblia nos conta a respeito de algumas mulheres galileias que seguiam e assistiam Jesus Cristo, ou seja, pessoas que estavam acompanhando Jesus ao longo de sua caminhada, de seu ministério, mas não apenas como espectadoras, mas que também auxiliavam, que também participavam desse ministério e, como nós vamos falar mais à frente, também que ajudavam a sustentá-lo financeiramente. Mulheres que de fato se envolveram, que fizeram parte do ministério de Cristo Jesus. Mulheres que de fato estavam prontas a servir o Mestre em toda e qualquer circunstância. Mulheres que foram tão notáveis que merecem a nossa atenção, o nosso estudo e o aprendizado com a vida delas para as nossas próprias vidas. Mas primeiramente vamos então responder sobre quem eram essas mulheres. Quem eram as mulheres que serviam a Cristo Jesus, que mostraram essa qualidade tão importante, que era a fidelidade ao Mestre. Para a gente entender um pouco mais sobre quem elas eram, nós precisamos entender um pouco mais sobre o Evangelho de Lucas. Lucas, ele é o único dos evangelhos que retrata a história dessas mulheres galileias que seguiam o Mestre. Mas não somente isso, mas Lucas retrata com uma fidelidade impressionante. Isso é digno de destacarmos, porque naquela época as mulheres não recebiam tanta atenção. As mulheres nem sequer eram contadas no censo, nem sequer faziam parte das listas de genealogia. Aliás, sempre na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, que você vira a história de uma mulher, ou quando ela é citada em alguma lista genealógica, isso merece uma atenção especial. Foi uma mulher que de fato se sobressaiu de tal forma que o seu nome foi citado ou a sua história foi mencionada. Isso era algo extraordinário. Mas é interessante que nós vemos que Lucas descreve a história de diversas delas com detalhes bastante impressionantes, chamando bastante atenção para o que elas fizeram ou o que aconteceu com elas. Alguns exemplos que nós podemos mencionar são a história de Isabel e de Maria, quando elas se encontram. Lucas, no capítulo 1 e 2, conta com detalhes essa história do encontro de Isabel, que era a irmã de Maria,
E não somente isso, mas também fala da história da profetisa Ana, no capítulo 2 de Lucas, quando Jesus vai ao templo, vai ser circuncidado, e ali, além de falar da história de Simeão, fala da história da profetisa Ana, como ela fala sobre o futuro da vida de Cristo Jesus. Fala de Marta e de Maria, no capítulo 10 de Lucas, as irmãs de Lázaro. E é interessante que Lázaro aqui fica até num segundo plano. A história delas é contada com muito mais detalhe de como uma se comportou de uma forma e a outra de outra forma diante do encontro com Jesus Cristo. Fala também da história de Maria Madalena, do qual a palavra conta que o Senhor Jesus expeliu 7 demônios, e aqui ela é citada no texto que nós lemos. Fala de diversas outras mulheres, como a viúva de Naim, no capítulo 7 de Lucas, como Jesus ressuscitou o seu filho, que estava morto, e aquela mulher ficaria sozinha, sem sustento, sem qualquer auxílio, e o Senhor Jesus tocou no caixão, tocou no esquife daquele moço e o ressuscitou. Fala também da história de uma mulher que era possuída de um espírito maligno que fazia com que ela ficasse encurvada, e isso se arrastou por 18 anos, até que ela teve um encontro com Cristo Jesus e foi liberta e por conseguinte também curada. Então Lucas, ele retrata a história de diversas mulheres, ele traz atenção sobre a vida dessas mulheres e como Cristo as libertou, como Cristo transformou a história de cada uma delas. Mas o que é interessante não é nem propriamente a história delas, mas a reação de cada uma delas. E isso é digno de nossa atenção. A palavra nos mostra que essas mulheres amavam Jesus e demonstravam esse amor por meio da qualidade da fidelidade. Isso é que nós queremos chamar a atenção nesse estudo, nessa palavra. Que aquelas mulheres amavam Jesus, mas não era apenas um amor teórico, era um amor prático, um amor que ganhava vida, e elas demonstravam isso no dia a dia com a sua fidelidade de uma forma bastante prática. Lucas, no capítulo 8, versículos 2 e 3, diz que este amor fiel era tão prático que elas chegavam até mesmo sustentar o ministério de Jesus Cristo com os seus bens. Ou seja, elas investiam as suas finanças no ministério de Cristo Jesus, ajudando, sustentando para que ele pudesse então percorrer aquela região pregando a palavra de libertação, as boas novas do Evangelho. O amor de Deus também nos alcançou. Assim como aquelas mulheres, também nós fomos alcançados, fomos libertos, tivemos a nossa história transformada. Mas nós temos sido fiéis a Deus da mesma forma que aquelas mulheres? Como nós temos demonstrado isso? Será que nós somos apenas simpatizantes de Cristo Jesus? Ou nós temos investido nossa vida, nossos talentos e também nossas finanças no ministério da pregação da palavra de Deus, de levar o Evangelho a todos os pontos deste planeta? Querido, por favor, eu quero pedir que você não feche a sua mente apenas na questão do dízimo e das ofertas. Isso também é uma forma de investir no ministério de Cristo Jesus, de investir no ministério da palavra. Mas não é somente isso. Será que você tem investido nos outros ministérios da igreja, como por exemplo o Ministério de Ação Social, tantas obras sociais que são mantidas por igrejas evangélicas que têm buscado transformar o meio no qual elas estão inseridas? Eu me lembro que quando eu fui pastor da IPI de Maracaju, nós tivemos a oportunidade de ajudar uma casa de recuperação que pertencia a outra denominação, a outro ministério. Mas isso para a gente não era importante. O importante era abençoar aquele ministério que estava libertando vidas. Mas para minha tristeza, uma vez conversando com o diretor daquela casa de recuperação, descobri que fora a denominação que mantinha aquela casa, nós éramos a outra única igreja que ajudava aquele ministério tão importante. Querido, nessas horas, placa de igreja não faz sentido, não tem importância. O importante é investirmos na obra do Senhor, na libertação de vidas. Existem tantos projetos que nós podemos ajudar. Quer um exemplo de um ministério que você pode investir financeiramente e que tem o meu respeito? Gideões Internacionais. Eu respeito muito esse ministério porque, além de ser centenário e estar presente em mais países do que a ONU, para você ter uma ideia, todo o dinheiro que eles arrecadam é revertido para a confecção de novos testamentos. Aqueles homens e mulheres levam tão a sério a importância de pregar a palavra do Senhor que toda a despesa que eles têm com traslado, com deslocamento e qualquer outro tipo de coisa, eles tiram do próprio bolso.
Toda a oferta que é arrecadada nas igrejas é repassado para a confecção de novos testamentos e eles estão sempre prestando contas junto às igrejas sobre o trabalho que eles têm realizado. Este é apenas um exemplo de um ministério correto, de um ministério sério e que vale a pena você investir as suas finanças. Mas tem muitos outros. Que nós possamos ser fiéis ao Senhor com nossa vida, com o nosso tempo, com os nossos talentos, mas também, sim, com as nossas finanças, com os nossos bens pessoais. Uma outra característica que nós queremos destacar daquelas mulheres é a da coragem. Aquelas mulheres provaram o seu valor, provaram que eram corajosas. Aquelas mulheres foram tão corajosas que foram capazes de ir até o último momento de Cristo Jesus. Foram mulheres que viram Jesus morrer. Aquelas mulheres, elas foram até a crucificação de Cristo Jesus. E querido, talvez você pode achar que elas foram lá porque estavam curiosas, porque queriam ver o que estava acontecendo, porque era um evento diferente, porque elas eram curiosas, porque elas eram fofoqueiras, porque eram mexeriqueiras, mas não é isso. Aquele ambiente era extremamente hostil para uma mulher. Mais ainda se aquela mulher fosse seguidora de Cristo Jesus. Tanto isso é verdade que Pedro fugiu, que Pedro negou Jesus Cristo quando ele foi associado ao Mestre. Ele negou não apenas uma, nem duas, mas 3 vezes. Então imagina este ambiente tão perigoso para aqueles que se declaravam seguidores de Cristo Jesus. E se já era perigoso para um homem que seguia Cristo, imagine para uma mulher que seguia Cristo Jesus. Mulheres eram desconsideradas, eram tratadas como propriedades. Certamente que aquelas mulheres corriam grande risco de vida só de estar ali. A cena que nós vemos na crucificação de Cristo Jesus era uma cena de extrema violência, onde as pessoas blasfemavam contra o Mestre, cuspiram em Cristo Jesus, né? Batiam, chicoteavam Jesus, dividiram as suas vestes, rasgaram suas vestes. Este era um ambiente que aquelas mulheres estavam dispostas a estar simplesmente para ver Jesus Cristo até os últimos instantes. Elas não sabiam que Jesus ia ressuscitar depois, portanto, elas correram risco de morte para ver Jesus Cristo até o final. E a palavra fala que uma dessas mulheres, que foi Maria, mãe de Jesus Cristo, estava aos pés da cruz, a ponto de que, pouco antes de morrer, Jesus olha para o discípulo amado e fala, olha, está aí a sua mãe. Ou seja, dizendo para o discípulo amado cuidar de Maria, a mãe de Cristo. A verdade é que aquelas mulheres nada poderiam fazer para mudar aquela cena. O fato delas estarem ali era perigoso e não ia mudar nada, mas ainda assim elas decidiram permanecer fiéis ao Mestre até os momentos finais. Será que nós temos a mesma coragem que aquelas mulheres? Será que nós teríamos se estivéssemos naquele lugar? Ou ainda hoje, quando nós somos tentados, quando nós somos testados, quando é mais fácil negar, quando é mais fácil fugir, nós temos a coragem que aquelas mulheres tiveram de permanecer fiéis até a morte? De ficar firmes e inabaláveis? Será que nós teremos coragem de permanecer fiéis a Cristo Jesus em meio às oposições? Lembra da pergunta que eu fiz no começo? Essa é a hora de você responder. Você tem sido corajoso, fiel até a morte se for preciso? Queridos, aquelas mulheres mostraram mais coragem do que muitos dos discípulos. Apenas alguns permaneceram até a cruz de Cristo. Essas mulheres, elas ficaram até o momento da crucificação de Cristo Jesus. E não só isso, mas elas foram as últimas a saírem. E depois também, elas foram até o túmulo de Cristo Jesus, preparar o corpo, preparar os aromas, que era próprio daquela época, um tipo de embalsamento, né? E a palavra fala que elas não puderam terminar o serviço porque estava próximo o período do Shabá, ou seja, do sábado, que começava às 18 horas da sexta-feira e se estendia até às 18 horas do sábado. Elas só poderiam voltar ao túmulo, como de fato fizeram, no domingo pela manhã, no domingo de madrugadinha. Então elas tiveram que ser interrompidas por causa do período do sábado, porque elas também permaneciam fiéis aos mandamentos que Moisés havia deixado lá no Antigo Testamento. Mas, queridos, o que mais nos impressiona, o que eu quero chamar a atenção nesse estudo, o que mais falou ao meu coração e que espero que fale também ao seu coração, é que nenhum ato feito em nome do Senhor e feito para o Senhor fica sem recompensa. Aquelas mulheres foram as que receberam a grande notícia da ressurreição de Cristo Jesus. Por causa da fidelidade delas,
por causa da coragem que elas tiveram, elas também foram grandemente recompensadas. A palavra nos diz que no domingo pela manhã, provavelmente ainda de madrugadinha, ainda com o sol começando a raiar, elas foram até o túmulo de Cristo para terminar o serviço de embalsamento, para terminar de preparar o corpo do Mestre. Mas quando elas chegaram, a pedra estava rolada e quando elas entraram no túmulo, não havia mais ninguém lá. Com certeza elas ficaram espantadas. Mas a palavra também diz que o anjo apareceu e deu as boas novas àquelas mulheres. Elas foram as primeiras a receber a notícia da ressurreição de Cristo Jesus e também foram as primeiras a espalhar as boas novas do Evangelho, de que o túmulo está vazio. Não somente isso, mas a palavra também nos diz que Maria Madalena permaneceu ali chorando, mas foi surpreendida ao ouvir alguém falando com ela e ao olhar perceber que era o próprio Mestre que estava ali para consolá-la, dizendo que ela não precisava mais chorar, porque ele estava ressurreto, porque ele havia ressurgido, porque ele não estava mais morto. Aquelas mulheres, então, receberam o privilégio de serem as primeiras a ter a notícia da ressurreição de Cristo, mas também foram as primeiras missionárias, foram as primeiras que cumpriram com o ide e pregar o evangelho, porque foram até os discípulos e depois proclamaram às outras pessoas que Jesus não estava mais morto. Que privilégio, querido, que elas receberam, que recompensa que elas receberam por causa da sua fidelidade. Jesus recompensou então todo o amor daquelas mulheres, todo o serviço, toda a fidelidade, a lealdade que aquelas mulheres demonstraram para com ele durante o seu ministério em vida, aparecendo então primeiramente a elas. O Senhor Jesus não deixa passar nada em vão. Nada do que nós fizermos por amor a Cristo passará em vão. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Que promessa maravilhosa que Paulo nos deixa e que também nós podemos ver bastante evidente no texto e no estudo que nós estamos aqui realizando. Aquelas mulheres foram recompensadas porque o trabalho delas não foi inútil, não foi em vão, por mais singelo que pudesse ter sido. Aliás, não foi singelo, né? Elas investiram financeiramente na obra de Cristo Jesus, certamente oraram, mantiveram fidelidade também no clamor depois lá em Atos, estavam presentes quando o Espírito Santo desceu de forma tão miraculosa sobre aqueles que ali estavam. Mas nós então entendemos que toda obra que é feita para o Senhor é recompensada, mesmo que não seja visível, mesmo que não esteja debaixo de holofotes. Querido, nós estamos aqui através do canal no YouTube, podendo chegar até o celular, através dessas imagens, mas muito do que realmente é feito na obra do Senhor nem sequer é visível, nem sequer é registrado. Quantas vitórias são vencidas por homens e mulheres que gastam os seus dias em oração, no silêncio e na solitude dos seus próprios quartos, clamando a Deus pela vida de pastores, missionários, ou ainda quantos missionários têm sido responsáveis por levar o Evangelho de Cristo Jesus a tribos, nos lugares mais distantes, e sequer os seus nomes são citados na história. Mas o resultado certamente não é em vão. O Senhor Jesus recompensa cada um. Ele é aquele que vê aquilo que os outros não veem. Nós temos que tomar cuidado com essa necessidade de ser notado, de receber recompensas visíveis, né? De recebermos aplausos, porque isso pode nos levar a querer fazer as coisas para Deus apenas quando somos notados. Isso é perigoso. Nós temos que entender que a nossa recompensa vem de Deus. Eu não estou dizendo que nós não podemos e nem devemos reconhecer a obra daqueles que estão servindo ao Senhor. Não é isso. Mas estou dizendo que o nosso coração não pode estar em busca disso. Que o nosso coração não pode querer servir apenas o Senhor se tivermos aplausos. Porque muito do que fizermos, muito do que se faz, ninguém vê. Mas ainda assim, o Senhor, o nosso Deus, que é justo, que é soberano e misericordioso, sabe recompensar a cada um segundo as suas obras, mesmo aquelas que não são registradas por lentes, que não são fotografadas, que ninguém vê, mesmo aquilo que é feito em oculto.
nada que é feito para o Senhor é em vão. Isso também é um incentivo para nós, porque fica visível que todos podem trabalhar na obra do Senhor. As mulheres poderiam não ser contadas naquela época, poderiam não ter nenhuma importância para a sociedade daquela época, mas para Cristo tiveram e ainda têm. Talvez, querido, você seja uma pessoa humilde, numa cidade humilde, distante da multidão, distante de conhecimento, mas se você está trabalhando para o Senhor, entenda que o Senhor te recompensa, Ele te vê e Ele se importa com o seu trabalho. Não importa se você é rico ou pobre, não importa se você é branco, negro, oriental, indígena, não importa se você é uma pessoa reconhecida mundialmente ou você é um anônimo numa cidade que nem sequer é mencionada na história. Não importa se você nasceu em Jerusalém ou em Nazaré, que era a periferia daquela época. O que importa é trabalharmos para o Senhor, porque as nossas obras feitas para o Senhor surtem resultados eternos. Mesmo que nós não cheguemos a ver, mas a semente que plantamos vai gerar frutos. Eu me lembro que uma vez um colega me disse que a tamareira é uma planta que leva 50 anos para começar a produzir frutos. Ou seja, os pais plantam para que os filhos e talvez só os netos possam colher. Mas alguém plantou para que a geração vindoura pudesse colher. Às vezes as nossas obras são assim também. Ninguém vai ver, ninguém vai perceber, talvez nem nós vamos ver o resultado. Mas assim foi com Abraão. Abraão não viu, ele apenas creu. Mas porque ele creu e obedeceu, o Senhor fez daquele homem estéril uma grande nação. O Senhor fez daquele homem uma grande obra. E a partir de Abraão, nós sabemos que veio Cristo Jesus, o nosso Redentor. Da geração, da descendência de Abraão, Jesus nasceu. Nós podemos até não ter noção do que vai acontecer, mas se formos fiéis ao Senhor, certamente seremos recompensados. Querido, eu fico imaginando, eu quero te convidar a pensar um pouquinho, mas eu fico imaginando o dia que eu chegar lá nos céus e Cristo me chamando, Juliano, vem cá, vem dar uma espiada, vem dar uma olhada. E de repente, o Senhor me mostra uma multidão de pessoas que foram alcançadas através do meu ministério. E eu falando para Jesus, mas Senhor, eu não conheço aquele ali. E Jesus me dizendo, mas aquele foi alcançado pela sua palavra. E de repente apontando para outro e dizendo, mas Jesus, eu já não estava mais quando aquela pessoa foi alcançada. E Jesus me dizendo, mas sabe aquele vídeo? Sabe aquela mensagem? Sabe aquele texto? Alcançou aquela pessoa. Essa é a nossa recompensa. Talvez não seremos recompensados nessa vida, mas certamente que lá nos céus seremos surpreendidos ao ver que a nossa vida serviu para alcançar outras pessoas também. Que aquelas mulheres foram tão importantes que os seus nomes foram mencionados e alguns nem o seu nome, mas a sua história foi registrada para que servisse de inspiração para nós, mas também para que servisse para nos mostrar que quando trabalhamos para o Senhor, a nossa obra ela surte efeitos. A semente produz a 30, a 60 e a 100 por um. E aí, como tem sido contigo? Você tem investido na obra do Senhor, a sua vida, o seu talento, suas finanças? Você tem servido ao Senhor fielmente, com coragem? Você sabe, tem descansado na certeza de que o seu trabalho não é vão, mas que será recompensado, se não nessa vida, na próxima que nos aguarda, na vida celeste que está reservada para aqueles que foram fiéis ao Senhor? Eu quero encerrar este estudo com as palavras de Mateus, capítulo 25, versículo 21, que nos diz o seguinte: o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Seja fiel no pouco e o Senhor te colocará sobre o muito. Aquele que não é fiel sobre o pouco não tem condição de ser colocado sobre o muito. Mas aquele que é fiel ao Senhor em todas as circunstâncias, certamente será recompensado pelo próprio Deus nesta vida e também na vida celeste que nos aguarda. Eu quero te convidar a fechar seus olhos por um instante. Oremos. Pai querido, obrigado pela Tua palavra que é pura, que é perfeita, que é santa. Obrigado pela história dessas mulheres que foi registrada na Tua Santa Escritura. Mulheres que podem até ter sido desprezadas naquela época. Mulheres que não foram importantes para os homens daquela época. Mulheres que não foram famosas para aquela época. Mas mulheres
que suas histórias foram tão importantes, que os seus testemunhos de vida foram tão dignos, que foi registrado na Santa Escritura. Mulheres que suas histórias hoje servem de inspiração para nós, para que nos traga a paz de saber que tudo aquilo que é feito para ti, mesmo que não ganhe holofotes, mesmo que não ganhe notoriedade diante dos homens, certamente recompensado pelo Senhor. O justo Deus nos recompensa de forma justa também. E se não nessa vida, na vida celeste que nos aguarda, através de galardões que receberemos de ti. Pai querido, Pai de amor, que o nosso coração esteja focado nisso, na certeza de que o Senhor é um Deus que conhece as nossas obras, que vê tudo aquilo que fazemos, mesmo que não sejamos recompensados por homens, mesmo que não ganhemos aplausos, mesmo, Pai querido, que não seja visível pelos homens desta época, mas o Senhor registra tudo no livro da vida. Pai, que ao chegarmos no lar celeste, possamos ter a grande surpresa, a grande alegria de ver o fruto de nossa vida, de nosso trabalho. Frutos para ti, não para a nossa glória, mas para o louvor do teu santo nome e para a expansão do reino de Deus. Pai, que essa seja a nossa alegria, que os nossos olhos não estejam focados em fama humana, não esteja focado no reconhecimento de pessoas, de homens, mas esteja focado no reconhecimento que vem de ti, de ti somente e de mais ninguém. Guarda as nossas vidas, ó Pai querido, e que o nosso viver seja para o louvor do teu santo nome, que a nossa vida possa redundar em muitas vidas alcançadas por ti e para a glória do teu nome. Eu oro no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Querido, querida, muito obrigado por você ter nos ouvido até aqui e quero te convidar a continuar participando conosco do estudo da Palavra do Senhor. Na próxima semana, terça-feira, às 7 horas da noite, você é convidado a estar conosco, meditando na Palavra do Senhor através deste canal. Peço que você, se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora, clique ali no sininho, depois na opção todas, para que você possa ser notificado pelo YouTube assim que nós tivermos estudos novos para edificar a sua vida. Peço que você compartilhe com outras pessoas, assim como aquelas mulheres foram tão importantes no ministério de Cristo, compartilhando as boas novas do Evangelho, faça você assim também. Compartilhe com seus parentes, com seus amigos, para que mais pessoas possam ser abençoadas, assim como você está sendo através desse estudo. E nunca se esqueça, ore por minha vida, ore por nós, para que nós possamos continuar esse ministério, fielmente servindo ao Senhor, para que sejamos preservados de todo ataque do maligno, para que possamos permanecer firmes e inabaláveis até o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. No mais, que você permaneça firme, inabalável, que o Senhor te proteja de todo mal e, se Ele nos permitir, que possamos nos ver novamente no próximo estudo. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana no nome de Jesus.